Algo fundamental se quebrou entre homens e mulheres. Você sente isso em cada conversa sobre relacionamentos, em cada diálogo sobre casamento, em cada discussão sobre filhos. Chegamos a um ponto em que os dois sexos funcionam com manuais completamente diferentes. E os homens finalmente estão entendendo que seguir as antigas regras significa abrir mão de tudo. Permita-me esclarecer por que homens no mundo todo cansaram de ser os homens compassivos, submissos e altruístas que a sociedade insistia que fossemos. A lacuna ideológica entre os gêneros se transformou em um abismo. Testemunho isso diariamente. Na minha prática, um homem fala em desejar uma estrutura familiar tradicional. Não porque ele queira dominar alguém, mas porque observou o que funciona. Ele é prontamente rotulado como dominador, antiquado e tóxico. Enquanto isso, ela busca todas as vantagens do apoio masculino tradicional, preservando total autonomia e controle. Essas perspectivas não são conciliáveis, e agir como se fossem estar arruinando relacionamentos. Eis o que realmente está acontecendo. Cada parceiro criou uma história onde ele é o protagonista e o outro é o antagonista. Ela se vê escapando da subjugação, buscando empoderamento, garantindo sua autonomia. Ele se vê como alguém que oferece confiabilidade, devoção e colaboração, apenas para ser visto como um caixa eletrônico sem autoridade. Nenhum dos dois consegue compreender por que o outro não consegue enxergar as coisas da mesma maneira. Essa ausência de compaixão nas interações entre os gêneros é estarrecedora. Eu tinha um casal em terapia, em que a esposa não conseguia entender por que o marido estava angustiado por ser excluído das decisões sobre a educação dos filhos. Eu sou a mãe, ela declarou, como se isso resolvesse tudo. Quando perguntei como ela se sentiria se ele tomasse decisões financeiras sem o envolvimento dela, ela disse que seria completamente diferente. Mas não é diferente. É a mesma rejeição da participação do parceiro. As discussões expõem a profundidade dessa separação emocional. Quando os homens expressam o desejo de ter participação igualitária em questões familiares, são informados de que estão tentando dominar. Quando se retiram e permitem que ela lidere, são condenados por não serem suficientemente engajados. Quando expressam a dor por serem marginalizados, são instruídos a parar de ser excessivamente sensíveis. Simplesmente não há maneira aceitável para os homens reivindicarem sua própria participação. Vamos abordar o elefante na sala, a disparidade sistêmica nos tribunais de família. Por décadas, o sistema jurídico funcionou sob a presunção de que as mães são naturalmente melhores pais. Os pais eram meros visitantes na vida de seus filhos, diversão nos fins de semana, provedores de pagamento. Isso não tinha fundamento em dados ou psicologia infantil. Isso se enraizou em estereótipos de gênero obsoletos que, de alguma forma, só se aplicam quando favorecem um dos lados. Aconselhei centenas de pais divorciados e seus relatos são devastadoramente semelhantes. Homens decentes, pais presentes que, de repente, se veem limitados a fins de semana alternados. Homens que treinavam times infantis, ajudavam com a lição de casa todas as noites, nunca perdiam uma apresentação. Agora, recebem apenas 2 dias por mês, se tiverem sorte. E a sociedade se pergunta por que os homens estão optando por não formar família. O preconceito não é sutil. Juízes que presumem que as mães são inerentemente mais carinhosas,
Advogados que aconselham os homens a simplesmente aceitarem o regime de visitas padrão. Avaliadores judiciais que examinam os pais por trabalharem em tempo integral, mas não questionam as mães pelo mesmo motivo. O sistema tem sido manipulado por tanto tempo que as pessoas acreditam que essa manipulação é a lei natural. Mas é aqui que as coisas ficam fascinantes. A reforma está emergindo como um momento crucial para a equidade parental. Vários estados e países começaram a adotar leis de guarda compartilhada 50-50 por padrão. Tempo igual. Responsabilidades iguais. Controle igual. Adivinhe o que está acontecendo? As pessoas que dizem desejar a igualdade estão surtando. O Kentucky promulgou uma lei de guarda compartilhada e grupos feministas se opuseram veementemente a ela. A Flórida tentou promulgar uma legislação semelhante, mas ela foi vetada após enorme pressão de organizações de mulheres. Por quê? Se a igualdade é o objetivo, por que resistir à guarda compartilhada? Por quê? Nunca se tratou realmente de igualdade. Tratava-se de preservar vantagens enquanto se fazia de vítima. As mudanças nos padrões de divórcio após as mudanças legais revelam a verdadeira história. Nos estados com leis de guarda compartilhada, as taxas de divórcio caíram substancialmente. Acontece que, quando ambos os lados sabem que compartilharão a mesma responsabilidade e não podem usar as crianças como arma, eles se esforçam mais para manter os casamentos. Quando a opção extrema não é tão atraente, as pessoas escolhem o compromisso em vez da devastação. Isso revela algo crucial. Muitos divórcios não foram devido a diferenças irreconciliáveis. Foram manobras calculadas, facilitadas por um sistema preconceituoso. Quando você sabe que garantirá a guarda dos filhos, a casa e auxílio financeiro, a separação se torna uma decisão mais simples. Elimine essas garantias, e de repente, as pessoas descobrem que podem resolver os problemas. A dominância feminina sobre as interações familiares tem sido política institucional por décadas. Não apenas a guarda, mas também a tomada de decisões, construindo autoridade. As escolas contatam as mães primeiro. Os médicos cedem às preferências da mãe. Mesmo quando os pais estão igualmente envolvidos, eles são considerados pais de apoio. Isso não é natural ou biológico. É um preconceito sistêmico que faz com que todos finjam que não existe. Observo esse controle se desenrolar também em casamentos intactos. Ela emite decisões unilaterais sobre os interesses dos filhos, educação, saúde, e depois o informa sobre isso. Posteriormente, se ele protesta, ele é dominador. Se ele busca opinião, ele está desafiando seus instintos maternos. A mensagem é óbvia. Os pais devem fornecer recursos, mas não opiniões. A erosão desse controle é profundamente perturbadora para aqueles que se acostumaram com ele. Quando os homens começam a insistir em igualdade de voz, igualdade de tempo, igual controle, isso é retratado como um ataque à própria maternidade. Mas não é. Trata-se simplesmente de pedir a igualdade que foi proclamada, mas nunca aplicada quando se trata de parentalidade. O mito do perigo masculino é uma das narrativas mais prejudiciais em nossa sociedade. Fomos condicionados a ver os pais como potenciais perigos para seus próprios filhos. Todo homem em um parque com seu filho é visto com desconfiança. Os pais recebem olhares de reprovação por levarem suas filhas ao banheiro. Isso não é
Proteção é histeria. Os dados pintam um quadro diferente da história. Estatisticamente, as mães são mais propensas a abusar de crianças do que os pais. Os namorados das mães, e não os pais biológicos, representam o maior risco para as crianças. Mas essas verdades não se alinham com a narrativa, então são ignoradas. Em vez disso, partimos da premissa de que as crianças estão mais seguras longe de seus pais, apesar de todas as evidências em contrário. Essa doutrinação cultural é tão profunda que até os homens a absorvem. Os pais questionam sua própria capacidade de criar os filhos. Cedem às mães mesmo quando seus instintos estão certos. Toleram ser tratados como babás em suas próprias casas. O condicionamento convenceu todos, inclusive os próprios homens, de que são pais secundários, na melhor das hipóteses. O preconceito institucional e da mídia é avassalador. Assista a qualquer drama de tribunal de família. Leia qualquer artigo sobre batalhas pela guarda dos filhos. Participe de qualquer oficina para pais. Os pais são retratados como ausentes, viciados em trabalho ou desastrados que não conseguem trocar uma fralda. As mães são retratadas como sábias, heroínas altruístas que merecem autoridade. Por padrão. Isso não é jornalismo, é propaganda. No meio acadêmico, a situação é ainda mais grave. Os programas de estudos de gênero produzem artigos sobre masculinidade tóxica, enquanto ignoram as taxas de suicídio masculino. Examinam a diferença salarial, enquanto desconsideram a diferença de fatalidades no local de trabalho. Promovem os direitos das mulheres, enquanto resistem ativamente aos direitos dos pais. O preconceito não é disfarçado. É aclamado como progresso. Grupos de defesa que alegam ajudar famílias minam ativamente os pais. Eles lutam contra leis de guarda compartilhada. Resistem a reformas que concederiam aos homens direitos iguais nas escolhas reprodutivas. Pressionam por políticas que sustentam a vantagem feminina enquanto proclamam igualdade. A hipocrisia é estarrecedora. Eis o que redefinir justiça e igualdade realmente implica: critérios idênticos, independentemente do gênero. Se defendemos que os pais devem se envolver com seus filhos, isso inclui os pais. Se acreditamos em direitos iguais, isso inclui os direitos reprodutivos dos homens. Se nos opomos ao preconceito, isso inclui o preconceito contra os pais nos tribunais de família. A verdadeira igualdade não é seletiva. Você não pode escolher quais benefícios manter enquanto insiste na igualdade em áreas onde está em desvantagem. Ou somos iguais ou não somos. Ou a parentalidade é influenciada pelo gênero. Ou não. Ou avaliamos pelo mérito ou pelos cromossomos. Escolha um e comprometa-se com ele. A questão da justiça moral é simples. Os desafios dos homens merecem o mesmo reconhecimento e ação que os das mulheres. Suicídio masculino, homem sem teto. Declínio educacional masculino. Distanciamento parental masculino. Esses problemas não são menos importantes, porque afetam os homens. Uma sociedade que se preocupa apenas com o sofrimento de um gênero não é avançada. É preconceituosa. São pais dedicados, impedidos de serem pais. A impotência que esses homens sentem é devastadora. Eles cumprem as ordens judiciais impecavelmente, pagam a pensão alimentícia diligentemente, superam todos os obstáculos e ainda assim têm seus filhos negados a eles. Eles veem seus filhos serem manipulados contra eles por meio da alienação parental, enquanto os tribunais nada fazem.
Eles são instruídos a serem gratos por quaisquer fragmentos de tempo que lhes são permitidos. Isolamento é talvez o pior de tudo. A sociedade não reconhece sua dor. Não existem redes de apoio, nem campanhas de conscientização, nem homenagens para pais alienados. Eles suportam em silêncio porque expressar sua dor é visto como fraqueza ou pior, como prova de que são pais inadequados. O próprio sistema que inflige sua dor os penaliza por demonstrá-la. Lembro-me de um pai que não via a filha há 6 meses. A mãe inventava desculpas. A criança estava doente, tinha compromissos, não estava se sentindo bem. O tribunal não fez nada. Esse homem, um executivo que fechava negócios milionários, sentou-se no meu escritório, tremendo porque era impotente para ver a própria filha. Ele disse: nunca imaginei que seria o tipo de homem que chora, mas sonho com ela todas as noites. Outro cliente descobriu que sua ex-esposa estava dizendo aos filhos que ele os havia abandonado, quando na verdade ela havia se mudado para 3 estados, a menos de um aviso prévio. Quando o tribunal finalmente resolveu o caso, 2 anos depois, o dano era irreversível. Seus filhos acreditavam que ele não se importava com eles. A resposta do juiz foi: bem, eles já estão estabelecidos. Não podemos perturbar a vida deles, a vida dele, o vínculo dele com os filhos. Essa confusão não contava. É por isso que a ação coletiva e a defesa dos direitos dos homens são vitais. Homens individualmente sendo esmagados pelo sistema não mudam nada. Mas homens coordenados insistindo em reformas, isso é outra história. Veja os grupos de defesa dos direitos dos pais que conseguiram alterar leis. Veja as associações masculinas contestando preconceitos nos tribunais. Permanecer unidos não é apenas benéfico, é essencial. Os homens precisam parar de ter vergonha de lutar por si mesmos. Todos os outros grupos se mobilizam por seus interesses. Todos os outros grupos demográficos têm organizações de lobby. Mas quando os homens se mobilizam, eles são rotulados como amargos, furiosos ou pior. Esse método de controle baseado na vergonha tem funcionado por décadas. É hora de parar de se submeter a ele. A oposição será feroz. Vocês serão xingados, rotulados como radicais, acusados de tentar oprimir. Esse é o preço de desafiar as estruturas que lucram com o seu silêncio. Mas lembre-se, desejar tempo igual com seus filhos não é radical. Buscar um tratamento justo no tribunal não é dominação. Desejar que seus desafios sejam reconhecidos não é animosidade. Ampliar a definição de igualdade exige que paremos de racionalizar tudo pela perspectiva de como isso beneficia mulheres ou crianças. Isso é bom. Para as mães não deveria ser o ponto final de todo o debate político. E os pais? E os homens? O bem-estar deles também importa. Não como um subproduto de ajudar os outros, mas como um objetivo legítimo em si mesmo. O avanço social, que só segue em uma direção, não é avanço. É dominação. O progresso genuíno reconhece que ambos os gêneros enfrentam obstáculos. Ambos merecem assistência. Ambos precisam de apoio. Políticas que protegem os direitos dos pais em relação aos seus filhos não são anti-mulheres. São pró-família. Leis que garantem tratamento justo para os homens não são misóginas. Eles são
igualitários. As táticas de intimidação em torno dos direitos dos pais são reveladoras. Se os homens obtiverem a guarda compartilhada, as mulheres permanecerão em relacionamentos abusivos. Mas não fomos informados de que as mulheres são poderosas e autônomas. As crianças precisam mais de suas mães. Mas o gênero não era apenas uma construção social? Os argumentos mudam dependendo do que preserva a vantagem? Eis a verdade. As crianças precisam de ambos os pais. Não do pai que visita os filhos, não do pai que só está presente nos fins de semana, não do pai que paga pensão alimentícia. Elas precisam de um pai genuinamente presente e autoritário. Pesquisas demonstram consistentemente que as crianças se saem melhor com pais presentes. Menos criminalidade, melhor educação. Vínculos mais saudáveis, maior sucesso. Mas essa evidência é descartada porque mina a narrativa. A oposição. A guarda compartilhada expõe algo mais sombrio. Alguns indivíduos lucram com famílias destruídas. Advogados ganham mais horas faturáveis com disputas de guarda. Terapeutas conquistam clientes entre crianças traumatizadas. Órgãos governamentais justificam o financiamento lidando com a disfunção. Existe um setor inteiro construído sobre a separação entre pais e filhos. A divisão ideológica torna-se evidente quando se examina a terminologia empregada. Mães criam filhos. Pais cuidam dos filhos. Mães possuem instintos maternos. Pais adquiriram comportamentos. Mães se sacrificam. Pais ajudam. Esse condicionamento verbal reforça o preconceito em todos os níveis. A linguagem molda o pensamento. E o pensamento é que os pais são dispensáveis. Os homens estão começando a perceber esses truques linguísticos. Quando ela diz que precisamos nos comunicar, ela quer dizer que você precisa concordar comigo. Quando ela diz para você se envolver mais, ela quer dizer para você fazer exatamente o que eu mando. Quando ela diz masculinidade tóxica, ela quer dizer qualquer qualidade masculina que não me beneficie. O léxico dos relacionamentos contemporâneos foi armado contra o envolvimento masculino. A disparidade na compaixão é impressionante quando se comparam as reações a cenários semelhantes. Uma mãe que chora por sentir falta dos filhos recebe empatia, apoio e mobilização social. Um pai na mesma situação é instruído a ser forte, seguir em frente ou que provavelmente mereceu isso. Isso não é apenas preconceito pessoal. É estrutural. Os programas de apoio para mães superam em muitos para pais. Os homens deixaram de ser bonzinhos porque ser bonzinho implicava aceitar um status de segunda classe em suas próprias famílias. Implicava ser grato por qualquer acesso que lhes fosse permitido aos próprios filhos. Implicava financiar um sistema que se opunha a eles. Implicava permanecer em silêncio enquanto era sistematicamente desfavorecido. Esperava-se que o bom rapaz se matasse de trabalhar, para depois aceitar ser rotulado como ausente. Esperava-se que ele cedesse às escolhas parentais dela, e então fosse culpado por não se envolver. Esperava-se que ele perdesse tudo no divórcio, e então fosse retratado como o vilão. A estratégia do bom rapaz levou à exploração, não à colaboração. Não se trata de ser rude ou cruel. Trata-se de reconhecer que ceder a um sistema injusto sustenta esse sistema. Compreender o preconceito não o erradica. Ser a pessoa mais compreensiva quando você está sendo sistematicamente
Discriminado apenas facilita mais discriminação. Os homens estão descobrindo que todos os outros grupos descobriram há muito tempo. Você não conquista a igualdade pedindo educadamente. Você conquista isso insistindo nisso, mobilizando-se por isso, lutando por isso legal e politicamente. Você conquista isso recusando-se a aceitar um tratamento menos que igualitário. Você conquista isso expondo a discriminação, mesmo quando a sociedade lhe instrui a ficar em silêncio. As mudanças estruturais necessárias são evidentes. Guarda-padrão em todos os estados. Igualdade de participação nas escolhas reprodutivas. Igual importância nas provas em tribunais de família. Igualdade de acesso à assistência para a violência doméstica. Igualdade de consideração nas políticas educacionais. Essas não são exigências extremas. São igualdade fundamental. Mas elas são ferozmente combatidas por aqueles que lucram com a desigualdade. A mudança já está em curso. Homens mais jovens estão rejeitando o casamento em taxas sem precedentes. Eles estão insistindo em acordos pré-nupciais quando se casam. Eles estão lutando por seus direitos parentais nos tribunais. Eles estão recusando-se a aceitar o acordo que seus pais aceitaram. Esta não é uma crise de masculinidade. É uma constatação da realidade. Alguns rotulam isso como uma reação, como se a insistência dos homens na igualdade fosse de alguma forma uma vingança. Mas não é reação. É equilíbrio. Por décadas, o pêndulo oscilou para um lado. Agora está oscilando de volta para o centro. Os indivíduos que lucraram com o desequilíbrio gritarão mais alto, mas isso não torna o equilíbrio incorreto. O futuro das interações de gênero depende da igualdade genuína, não da variante seletiva que vivenciamos. Isso significa direitos e deveres iguais em todos os domínios. Autoridade igual na criação dos filhos. Influência igual nas decisões de guarda. Escolhas iguais na reprodução. Reconhecimento igual do sofrimento. Auxílio igual para enfrentar desafios. Isso intimida aqueles que construíram sua identidade em serem vítimas enquanto detêm poder institucional. Mas a dissonância cognitiva não é motivo para perpetuar a injustiça. O fato de alguns se sentirem desconfortáveis com a igualdade autêntica não significa que devemos tolerar a desigualdade. Homens lutando por si mesmos não são anti-mulheres, assim como mulheres lutando por si mesmas não são anti-homens. Não se trata de um jogo de soma zero, onde o avanço de um gênero representa a derrota do outro. Crianças com pais presentes não prejudicam as mães. Homens com direitos reprodutivos não diminuem as mulheres. Guarda compartilhada não destrói famílias. Pelo contrário, as fortalece. A razão pela qual homens deixaram de ser bonzinhos é simples. A gentileza não lhes trouxe nenhum benefício. Gentileza os excluiu da vida de seus filhos. A gentileza fez com que fossem vistos como utilidades em vez de iguais. A gentileza os tornou sistematicamente preconceituosos, enquanto eram informados de que eram privilegiados. A gentileza era uma indulgência que eles poderiam se dar ao luxo de ter quando o sistema era equitativo. O sistema não é equitativo. Mas não se trata de vingança ou retribuição. Trata-se de construir um mundo onde ambos os gêneros sejam tratados como pais igualmente competentes, parceiros igualmente valiosos, seres humanos igualmente preciosos. Onde o afeto de um pai
por seus filhos seja tão valorizado quanto o de uma mãe. Onde os desafios dos homens sejam vistos como dignos de atenção, assim como os das mulheres. Os homens que não aguentam mais fingir que são bonzinhos não são os antagonistas. São pais que desejam criar seus filhos, parceiros que buscam igualdade. Seres humanos que anseiam por reconhecimento. Eles estão cansados de ouvir que suas necessidades não importam, que seus esforços não são apreciados, que seus desafios não são genuínos. Eles não aguentam mais aceitar tratamento inferior em nome de serem bons caras. Alguns dirão que essa mensagem é divisiva, que fomenta conflitos de gênero. Mas destacar a injustiça não gera divisão. A injustiça gera divisão. Insistir na igualdade não é conflito. É justiça. Recusar-se a tolerar a discriminação não é hostil. É essencial. O caminho a seguir exige franqueza sobre a situação atual das relações de gênero. Não podemos resolver problemas que não admitimos. Não podemos alcançar a igualdade enquanto mantemos o preconceito institucional. Não podemos ter parceria enquanto um lado detém todas as vantagens. O progresso genuíno requer igualdade autêntica, não a fachada dela. Homens se mobilizando por seus direitos como pais, parceiros e ser humanos não são uma ameaça para ninguém que verdadeiramente acredita na igualdade. As únicas pessoas ameaçadas são aquelas que se beneficiam da desigualdade e o desconforto delas. Não é motivo para parar. É a prova de que a transformação é necessária. Todo homem que vê isso enfrenta uma decisão: persistir em fingir ser gentil e aceitar qualquer restos que lhe forem oferecidos ou se levantar e insistir em tratamento igualitário. Persistir em ficar em silêncio sobre o preconceito ou expressá-lo, mesmo quando for constrangedor. Persistir em apoiar um sistema preconceituoso ou lutar para alterá-lo. O movimento pelos direitos dos homens não se trata de tomar nada das mulheres. Trata-se de garantir o que deveria sempre ter existido: tratamento igualitário perante a lei, respeito igual em sociedade, valor igual como pais. Isso não é radical. É racional. Isso não é extremo. É igualdade. A transformação não surgirá daqueles que se beneficiam do sistema existente. Ela surgirá de homens que coletivamente se recusam a aceitar o status de cidadãos de segunda classe nas famílias, nos relacionamentos e na sociedade. Ela surgirá de pais que insistem em igualdade de acesso aos seus filhos. Isso surgirá de homens apoiando uns aos outros em vez de competirem por aprovação de um sistema que os desvaloriza. A força unificada de homens unidos é o que alarma o establishment. Homens divididos são facilmente controlados, facilmente envergonhados, facilmente ignorados. Mas homens unidos, insistindo em tratamento justo, isso é imparável. É por isso que há tanto esforço para impedir que os homens se mobilizem, que se ajudem uns aos outros, que identifiquem dificuldades compartilhadas. A era da gentileza acabou. Não porque a gentileza seja falha, mas porque ela foi usada contra os homens. Sua razoabilidade foi explorada para justificar tratamento injusto. Sua cooperação facilitou a discriminação. Seu silêncio foi interpretado como concordância. Chega! É por isso que os homens pararam de ser bonzinhos
Não porque eles se tornaram ruins, mas porque reconheceram que ser gentil em um sistema injusto significa apenas conivência com seus próprios preconceitos. Eles deixaram de ser compassivos com o preconceito. Eles deixaram de ser racionais com o tratamento irracional. Deixaram de ser a pessoa mais compreensiva enquanto são sistematicamente menosprezados. O futuro pertence aos homens que lutam por si mesmos sem arrependimento, que insistem em tratamento igualitário, sem constrangimento, que se mobilizam por seus direitos sem medo de rótulos, que se recusam a aceitar que suas necessidades, dificuldades e valor importem menos por causa de seu gênero. Este não é o fim da cooperação entre os gêneros. É o início de uma parceria autêntica. Mas uma parceria autêntica exige igualdade autêntica. A igualdade autêntica exige que os homens parem de aceitar menos enquanto são instruídos a ser gratos por isso. Os homens que deixaram de ser bonzinhos não estão abandonando relacionamentos, família ou sociedade. Eles estão deixando de aceitar termos injustos. Eles estão deixando de se calar diante do preconceito. Eles estão abandonando um sistema que exige seus recursos, enquanto rejeita seus direitos. Este movimento não vai desaparecer. Cada decisão injusta sobre a guarda dos filhos cria mais defensores. Cada lei preconceituosa cria mais ativistas. Cada agonia de um pai ignorado cria mais determinação. O sistema que produziu essa reação não pode sufocá-la. Só pode confrontá-la ou encontrar uma resistência crescente. Os homens merecem mais do que receberam. Os pais merecem igualdade de acesso aos seus filhos. Os parceiros merecem participação igualitária nos relacionamentos. Os seres humanos merecem reconhecimento igualitário de suas dificuldades. Isso não é discutível. É óbvio. Mas o óbvio se torna revolucionário quando desafia preconceitos lucrativos. A razão pela qual os homens pararam de ser bonzinhos é que eles perceberam que os bonzinhos não ficam em último lugar. Eles não ficam em último lugar de jeito nenhum. Eles são eliminados da competição, instruídos a serem gratos por assistirem, em seguida, culpados por não competirem. O jogo estava viciado. E a única maneira de prevalecer é insistir em novas regras. Este é um momento crucial. Os homens estão despertando para o preconceito sistêmico que permanecia invisível porque admiti-lo era tabu. Eles estão percebendo padrões que sempre estiveram presentes, mas nunca foram abordados. Eles estão conectando os pontos que formam imagens perturbadoras e estão decidindo que não vão mais tolerá-lo. Eu quero ouvir você. Qual foi o seu ponto de virada? Quando você percebeu que ser bonzinho não estava te levando a lugar nenhum? Que preconceito sistêmico você encontrou que a sociedade finge que não existe? Compartilhe seus relatos abaixo. Sua experiência importa. Suas dificuldades são legítimas. E sua voz merece ser ouvida. É hora de parar de ser bonzinho com a injustiça.